Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é professora Carla, tá? Eu sou professora de Sociologia dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Essa aula é para o terceiro ano e a gente vai retomar o conteúdo que estava sendo passado em sala de aula antes da pandemia começar, né? Esse é um processo que a gente vai ter que se adaptar ainda. O que for possível eu gravar, eu vou mandar para vocês. Se eu não conseguir gravar, eu vou escolher alguns vídeos, né, da área de educação do YouTube com links e vou enviar para vocês. E, enfim, a gente vai fazendo o que puder, tá? Eu já estou com as minhas aulas todas no Google Classroom. Lá tem todos os textos das aulas disponíveis. Vão ficar também as videoaulas, esta videoaula também. E todos os avisos que eu precisar passar, eu vou passar por lá. Tá? Se alguém não tiver acesso ou tiver alguma dúvida, pode me contactar pelo WhatsApp. Quem tem meu número, tem os grupos de WhatsApp aí. A gente está aqui para resolver todas as dúvidas de vocês, tá? Então, a gente estava trabalhando sobre o processo de globalização, né? Tem vários slides, vários textos que eu postei lá, e os slides contam ali a história de como começou o processo, né? Que a gente tem ali desde quando a gente começa a expansão, né, mercantil, então com grandes navegações, a gente muda o processo de feudal para comércio, né? Então surge o sistema de troca, né, de mercadorias. Aí tem a primeira e a segunda revolução industrial, tá? Onde o processo de fabricação ele sai das fábricas manufatureiras e passa então para indústrias, né? A gente tem a primeira revolução, são máquinas a vapor, né? O sistema fordista, né? Então são fabricação com movimentos, fabricações, cada pessoa no seu setor fazendo a sua parte. Na segunda revolução a gente já tem ali um modelo com máquinas elétricas e depois já no século XX o modelo toyotista, que é a fabricação por demanda, né, produtos personalizados. Então, com o advento da Segunda Guerra Mundial, a gente também tem aí a grande revolução tecnológica, tá? A gente sabe que muitas coisas foram criadas em detrimento de como é que eu vou te dizer? Em detrimento de poder facilitar envios de informações, tá? A internet mesmo, ela surge ali como a tática de espionagem, para que as informações também possam ser levadas e trazidas de uma forma segura. Tanto é que a gente tem ali a ARPANET, né, na década de 70, depois ali entre 80 e 90 entra a internet, que começa a ser comercializada para o mundo todo. E aí a gente começa, né, nos primórdios da tecnologia aí, quando a internet ainda era só mato, né? Ainda não tinham as redes sociais, a gente ainda não tinha essa facilidade de gravar vídeo sentada assim em casa, em época de pandemia, tranquilo, né? Tentando passar para vocês o conhecimento. Então a gente sabe que o que levou a globalização a se expandir, o que facilitou muito, viabilizou o processo de globalização, foi primeiro a tecnologia, né? Você está conectado com o mundo todo sem sair da sua casa. A questão de transporte, então você tem transportes aéreos, marítimos, ferroviários e rodovias, né, rodoviários. Então isso facilitou muito a compra, a venda, o transporte, a logística toda de produtos, né? A gente tem também as questões de que a globalização ela chega no contexto social também, não só econômico. Então a gente tem todo um processo de globalização cultural. Então, por exemplo, hoje você pode escutar K-pop, que é uma moda coreana. Você não precisa mais comprar um CD, ir numa loja comprar um CD. Você pode baixar a sua playlist pela internet. Você tem tanto apps gratuitos quanto pagos, né? E quando pago não é um valor tão absurdo. A gente sabe que a maior parte das coisas que nós vemos na internet, nós baixamos, elas são todas, tem todo um patrocínio por trás, né, que são as propagandas, tem toda uma indústria cultural que envolve o processo de globalização. A indústria cultural a gente vai estudar lá no terceiro bimestre, mas ela tem tudo a ver com o processo, tá, de tecnologia. E qual que são as características, né, dos países globalizados?
A primeira coisa é que eles têm um sistema econômico capitalista, tá? Que está aberto à livre concorrência, concorrência de mercado, compra e venda. E a possibilidade de formar grandes blocos econômicos, tá? Como o Mercosul, NAFTA, que os blocos econômicos fazem? Eles facilitam com que países possam comprar e vender na questão de impostos ficarem mais baratos e viabilizar a comercialização dos produtos entre os países que fazem parte do bloco econômico, tá? Tem vários. Então a gente tem aí países integrantes do bloco, né, do Mercosul, que é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tá? Com países associados como Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e alguns outros países do Oriente Médio que entraram também e que estão em associação com negociações com o nosso bloco, tá? Então a característica principal, países capitalistas, tá? Possibilidade de formação de blocos econômicos. A principal característica é que eles são capitalistas, tá? E aí a gente entra naquela questão de países capitalistas, socialistas, neoliberalistas. Eu até coloquei uma questão para vocês responderem sobre isso, né? O que é o capitalismo? O capitalismo a característica é a propriedade privada, a mão de obra assalariada, tá? E a possibilidade de livre concorrência, são as principais características do capitalismo. Aí a gente tem o neoliberalismo, que seria uma forma de tentar equilibrar, né, o sistema capitalista que a gente chama de selvagem. Os sociólogos têm, às vezes, algumas pendengas com relação ao sistema capitalista, mas, bom, enfim, não vamos entrar nesse tema agora, porque acho que a gente não tem que discutir se você é de esquerda, de direita, só para informar mesmo, tá? E o socialismo, que é a ausência de propriedade privada, então você tem uma propriedade que é coletiva, pertence ao Estado, e a ausência de sociedade de classes, né? Então você tem uma administração de um país todo por conta de um Estado, que ele cuida do bem-estar social da nação, distribui a renda da forma que ele acha melhor e tenta viver num regime de igualdade. Então, a gente tem alguns exemplos de países socialistas, que é Cuba, né, a Coreia do Norte e agora a Venezuela. Aí julguem vocês se vocês acham que é bom, se é ruim, tá? E não cabe a mim ficar julgando isso agora, meu papel aqui é só informar mesmo. E qual que é o neoliberalismo? Ele viria para quê? Para meio que tentar equilibrar, então, o socialismo e o capitalismo, porque você teria, então, uma intervenção mínima do Estado no neoliberalismo. Essa intervenção seria no sentido de dar equilíbrio caso houvesse algum problema de origem maior. E a gente pode usar hoje a questão da pandemia do coronavírus, né? Então a gente tem aí os Estados Unidos, que é um país liberal, um país que não tem uma intervenção na economia, né? Tanto é que você não tem, até o sistema de saúde lá, ele é bem caro e ele é privado. Não, é diferente do Brasil, onde você tem aqui uma assistência de saúde, assistência de educação, segurança, que são todas públicas, né? A gente paga impostos e através dos nossos impostos, então a gente tem esse tipo de serviço, ele não é também gratuito, tá? Nós pagamos por esse trabalho. E na questão do neoliberalismo, então, o Estado ele intervém caso haja uma crise, como por exemplo a crise da pandemia, né? Você intervém nas indústrias, nas empresas, ajuda a equilibrar a situação econômica do país, ou no caso, por exemplo, de uma superexploração no preço de produtos, por exemplo. Você sabe que, por exemplo, o álcool gel custa no máximo aí, sei lá, R$10 um vidro, né, de 500 ml, e aí de repente passa a custar R$80. Então, você tem algumas áreas do governo que vão controlar aí o preço, né, não deixar ele subir, não deixar as coisas ficarem exorbitantes. Então, é um equilíbrio que o Estado dá, interferindo em algumas áreas dos empresários, né, das empresas privadas. Então, o neoliberalismo ele tem uma conexão com o capitalismo, sim, né, porque ambos têm um interesse na saúde econômica, tá, sem intervenção do Estado, contanto que haja equilíbrio, então o Estado não iria interferir, tá. Já no socialismo, então, você tem a intervenção total, né? O Estado ele estatiza empresas, as empresas passam a pertencer ao Estado,
O Estado é quem vai definir quanto ele vai distribuir, como vai ser a renda da população. E no capitalismo você tem um Estado liberal, onde as empresas têm a sua livre concorrência e os contratos de trabalho são acordados entre empresários e os trabalhadores, tá? Existem críticas tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, tá? Não vou entrar aqui na questão do estado de bem-estar social, que ele aconteceu ali no final da Segunda Guerra Mundial e também na década de 70, com a crise do petróleo, né? Onde você tinha um Estado interventor que atuaria para tentar levantar os países que estavam esfacelados economicamente. Então, ele não funcionou muito bem na época, né? Porque você fala assim que para você ajudar, você teria que ter uma ajuda também. Então, não teria como uma empresa ajudar um país a levantar se essa empresa continuaria pagando impostos da mesma maneira, não teria nenhum tipo de ajuda do governo e não poderia explorar economicamente a sua concorrência, tá? Vender os seus produtos da forma que ela acha que eles valem. Então, por isso que o estado de bem-estar social também não funcionaria muito bem, tá? Quais são as consequências, os impactos da globalização? A gente tem o problema principalmente do meio ambiente, que você tem países onde as empresas instalam as suas indústrias, né? E elas exploram aquele local. Geralmente há uma danificação do local mesmo, poluição dos rios, poluição sonora, poluição do ar. Aí tem também a questão da exploração, né, da desigualdade social que gera, porque as empresas grandes elas instalam as suas indústrias em países mais pobres, porque você tem ali a facilidade da matéria-prima, né, que você pode explorar, e você tem a mão de obra barata que você explora também. Você tem países de primeiro mundo que não tem mão de obra barata, ninguém vai se submeter. Aí você tem ali países como a China, às vezes até o Brasil, que as pessoas trabalham por bem menos do que trabalhariam nos Estados Unidos, em países como a França, a Inglaterra, etc. Então, assim, gera muita desigualdade social, né? Até pela questão, por exemplo, você tem um iPhone que era produzido na China, ele custa em torno de 4, 5 mil reais, né? Eu acho que deve ser isso hoje, não estou bem atualizada do valor, mas aí você vê, o funcionário que produz o iPhone, ele não tem condição de comprar um iPhone, né? O salário dele é bem menor do que vale um iPhone. Um iPhone vale isso, o salário dele vai custar, não sei, vamos colocar aí R$ 1.000. Então, a questão gera muita desigualdade, né? Essas questões políticas da globalização, elas precisam ser trabalhadas de uma outra maneira. É preciso que haja um sistema onde você consiga equilibrar a desigualdade social e trabalhar em conjunto com o meio ambiente, né? Então tem que haver uma sustentabilidade em tudo que se produz aí, o que infelizmente não acontece, né? A gente vê algumas empresas que trabalham às vezes com sustentabilidade em prol de igualdade, mas é tudo propaganda, fachada e às vezes algumas exigências que alguns países impõem só para que você possa colocar a sua empresa lá, né? Então, assim, seria para inglês ver, tá? Outra questão da globalização é a questão da governança global, né? Às vezes os países eles acabam perdendo a sua autoridade legítima, né? Em nome de outros países. Então, cada país tem que ceder um pouco. A gente tem aí como exemplo a ONU, né? Que ela concilia alguns acordos políticos entre países, políticos e econômicos. Aí você tem o G8, você tem algumas instituições que ajudam a administrar então conflitos e diferenças que hajam entre esses países globalizados que fazem parte desse setor, né, desse globo econômico, político que existe por aí. Então, essa é uma das características da globalização, tá? Na próxima aula eu vou trazer para vocês a globalização e saúde, né? Então a gente vai ver como que acontecem as doenças nessa questão da globalização.
já que está tão em alta, né, por conta dessa pandemia que está acontecendo aí no mundo. É muito simples você ver o que acontece, quais os efeitos da globalização. Então você tinha um vírus que estava na China em novembro, e aí de repente ele chega aqui no Brasil, né, em 3 meses, e ele já está praticamente em todos os estados. Como acontece, né? Então a gente vê aqui porque você tem uma pessoa que em 12, 13 horas ela sai da China e chega no Brasil, né? Então se ela estiver contaminada ali, ela já, no mínimo ela já contaminou 6 pessoas. Então a velocidade com que as doenças elas se expandem no mundo hoje também é uma consequência da globalização. Então eu vou trazer um texto, eu vou ler e vou tentar fazer um vídeo. Se eu não conseguir, porque às vezes demora muito para subir esses vídeos no YouTube, dá muito trabalho, eu preparo slides mesmo e vou disponibilizar o texto para vocês lerem na sala virtual do Google Classroom, tá? Qualquer dúvida, então, vocês me mandem um WhatsApp ou vocês podem fazer comentário na própria sala virtual, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!